Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Perguntamos sempre, queremos saber mais uma vez de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste mais esta edição do Jornal Foco do Brasil. Comente aí, nos conte, deixe sua opinião, participe também do chat ao vivo e é sempre importante lembrar, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro, bem como a comitiva brasileira, eles que viajaram ao Oriente Médio, não é? Agora deixaram Bahrein, depois de uma passagem importante para a diplomacia brasileira, não só em Bahrein, mas também em Dubai. E de Bahrein, nesta quarta-feira, dia 17, o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro chegaram a Doha, capital do Catar, onde ambos tiveram mais uma vez uma honrosa recepção. Esta foi a última parada de sua viagem da comitiva presidencial, não é, de uma semana ao Oriente Médio. Em seu primeiro compromisso no Catar, o presidente Bolsonaro teve um encontro com o emir Tamim bin Hamad Al Thani. Após os primeiros encontros, o presidente Jair Bolsonaro fez um vídeo do hotel onde esteve ou está hospedado, salientando que, ao contrário dos tempos de outros presidentes, sua estadia no hotel de luxo não tem custos para o Brasil. Bolsonaro também falou dos resultados das visitas no Oriente Médio. Dizer a vocês que realmente o tratamento que nos dão é excepcional. Muitos acordos assinados. A confiança voltou no Brasil. Realmente, o que nós vendemos aqui é a verdade acima de tudo. E pode ter certeza que essa viagem, bons frutos, nós levaremos para o Brasil. Temos falado muito em turismo na região amazônica, em cooperação na área de energia, infraestrutura, portos, aeroportos, material de defesa, material da nossa Embraer, a Vibras, né? Entre tantos outros. Então, uma viagem de sucesso. E aqui também, para mostrar a vocês, como eu tenho pernotado em hotéis de trânsito lá, basicamente do Exército pelo Brasil, né? R$100 em média diária, e a diária de capitão, né? Aqui, em torno de R$40 mil. E no Catar, o presidente fez um passeio de moto pela cidade de Doha. Pouco antes de iniciar o trajeto, ele comentou sobre o momento. Motociclista do Brasil, estou no Catar. Fui convidado aqui a dar um passeio de moto na capital. Vamos dar uma volta, né, uns 30, 40 minutos e retornar para cá. A febre, aquilo que foi plantado no Brasil pelos motociclistas, está pegando, vai pegar no mundo todo. Catar, gente, que é o país sede da Copa do Mundo de 2022. Um dos destinos em Doha foi o estádio onde acontecerá a final da Copa do Mundo do Catar 2022. No país sede da próxima Copa, o presidente Jair Bolsonaro disse que apoia a proposta da FIFA de realizar a Copa do Mundo a cada 2 anos, em vez de 4 em 4 anos. Ele fez a declaração ao lado do presidente da entidade, o suíço Gianni Infantino. Bolsonaro e ministros também estiveram reunidos com o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Eles visitaram o estádio Lusail, que será a sede da final da Copa do Mundo de 2022. O belo estádio, considerado um dos principais estádios do Catar, o Lusail Iconic Stadium, receberá as partidas de abertura e de encerramento dos jogos. Localizado a menos de 32 quilômetros de Doha, na cidade de Lusail, a arena terá capacidade aproximada de 86 mil pessoas. O estádio, inclusive, foi desenhado pela firma britânica Foster Partners, com uma arquitetura inspirada nas antigas técnicas do artesanato árabe. Uma curiosidade interessante, gente, sobre o Lusail é que ele é cercado por painéis solares que serão capazes de produzir energia para ele quando estiver em uso. Depois da visita ao estádio, o presidente Bolsonaro teve um jantar com empresários no hotel onde esteve hospedado em Doha.
O presidente Jair Bolsonaro fez esse trabalho de divulgar o Brasil, a diplomacia no Oriente Médio, não é? Grandes encontros, grandes momentos. Enquanto isso, o vice-presidente Hamilton Mourão esteve no exercício da presidência no Brasil, esteve como presidente em exercício. Nesta quarta-feira, com o retorno, aliás, do presidente Bolsonaro ao Brasil, nesta quinta-feira, Bolsonaro retoma sua agenda presidencial no país e Mourão volta às suas funções como vice-presidente. Enquanto o presidente Bolsonaro esteve divulgando o Brasil para atrair investimentos para o país, o petista Lula esteve, durante a semana, fazendo política na Europa. Atendendo a pedido de parlamentares europeus da esquerda, o petista chegou a ter um tempo no Parlamento Europeu. E especialmente, gente, repercutiu um trecho de entrevista de Lula, onde ele falou do que seus governos destruíram, não é? E acusou Bolsonaro de querer destruir o que ele e o PT destruíram, o que Lula e PT destruíram. Lula afirmou que Bolsonaro quer destruir o que nós destruímos, disse o petista. Ele acusou Bolsonaro de não pensar. Em outras palavras, Lula acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar destruir o que o PT destruiu. A declaração foi dada em uma coletiva de imprensa, não é? No Parlamento Europeu em Bruxelas. Depois da repercussão da declaração de Lula, alguém questionou. E depois, é Bolsonaro que não pensa? O Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia, ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos, aquilo que nós destruímos, aquilo que nós destruímos, aquilo que nós destruímos, aquilo que nós destruímos. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro precisa ter palanque em todos os estados para disputar a reeleição em 2022. Mais uma vez, Mourão saiu em defesa dos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão disse que ainda há chance de Bolsonaro fechar um acordo com o PL para garantir a filiação caso haja acordo sobre as alianças do PL em estados. Mourão afirmou que a escolha é uma decisão pessoal de Bolsonaro. Eu entendo que ele precisa ter palanque em todos os estados, até pela característica da campanha eleitoral que vai ser ano que vem. E acho que ele julga que o partido dele não pode apoiar nos estados quem é opositor dele. Aí que está o X da questão, disse Mourão em conversa com jornalistas nesta manhã ao chegar ao Palácio do Planalto, na posição de presidente em exercício. Demissões em massa levando desespero, gente, a funcionários da Globo. Já vimos a notícia que há circulando por aí informações de que, evidentemente, partindo de um portal de esquerda, é difícil levar a sério, não é? Porque tudo é feito para criar problema, ruído, barulho, confusão na vida do presidente da República. Mas a informação circulou, de toda forma, dizendo que o presidente Bolsonaro teria mesmo interesse em cancelar a concessão da Globo em 2022, ano que a emissora tem como crucial, já que é o ano que ela precisa renovar a concessão pública para continuar transmitindo sua programação. Foram mais de 100 demissões, gente, só nos últimos dias, por exemplo, na última quinta-feira, dia 11. O fantasma das demissões em massa voltando a percorrer os estúdios Globo. A bola da vez está sob a produção da próxima novela das 7, Quanto Mais Vida Melhor. Fontes do colunista Léo Dias afirmando que apenas em um dia da última semana, mais de 100 pessoas foram demitidas e em breve muito mais serão desligadas também. Apesar de a retomada das gravações estar aquecendo o setor de entretenimento, parece que a Globo não está cumprindo a promessa de manter os funcionários da casa. Ainda segundo consta, os contratados da emissora carioca estão vivendo um clima de muita instabilidade no set de filmagens da próxima novela das 7, que estreia no próximo dia 22. A própria Record tem assombrado nos últimos dias cada vez mais a emissora Rede Globo, não é? Por conta dos últimos capítulos da produção bíblica Gênesis. E a estratégia
da TV do Bispo Macedo tem dado certo, a Record tem assustado mesmo em termos de audiência a Globo, ameaçando muitas vezes. A recuperação econômica irá reeleger o presidente. Foi o que disse o autor de biografia de Bolsonaro sobre 2022, gente. Em entrevista ao programa Pânico, Emílio Kerber analisou o governo federal e a relação do presidente com a imprensa e também o vice Hamilton Mourão. O autor Emílio Kerber, ele é responsável por uma série de biografias, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Em breve ele lançará o terceiro livro da sequência, intitulado O Mito 3, Temos um Presidente Motoqueiro. Ele falou sobre como vê a popularidade e os feitos do governo desde a eleição de 2018. Desde 2013, de uma forma geral, a maioria silenciosa dos conservadores acordou. Essa onda tomou conta e elegeu Bolsonaro. A gente aponta os 7 fatores que elegeram, uma maioria cristã, a insatisfação com a corrupção que a Lava Jato mostrou. Foram vários motivos. Ele era o homem certo na hora certa. As coisas estão mais controladas. 2 fatores vão ajudar a reeleger o presidente: a pandemia e a recuperação econômica. Vai dar uma sensação de que as coisas estão melhorando, está surgindo emprego. Para as eleições de 2022, Kerber afirmou acreditar que a cartada final para a escolha do vice dependerá do partido que o presidente irá escolher se filiar. A relação entre o Bolsonaro e o Mourão nunca foi muito próxima. Eu acreditava que seria o Tarcísio de Freitas o próximo vice, mas depende muito do partido. Estimava-se que o Bolsonaro, indo para o PL, o vice seria do PP, disse. Para o autor, a personalidade do presidente Bolsonaro justifica sua popularidade entre o eleitorado. Ele é extremamente popular e carismático, fala a língua do povo, vejo muita popularidade. Ele é durão, mas dá o passo atrás quando tem que dar, sabe pedir desculpas e não é vingativo. Algumas coisas no perfil dele me chamam a atenção, disse Emílio Kerber, que também considera o governo Bolsonaro como a verdadeira terceira via. Segundo ele, o fenômeno que elegeu o presidente em 2018 é raro, mas gera distorções entre a mídia. Eu considero o governo Bolsonaro um governo de transição. Antes era PT e PSDB, agora chegou um fora do sistema e entrou um cara que se elegeu sem tempo de TV e sem fazer campanha. Isso é difícil de acontecer em qualquer lugar do mundo, disse o escritor. Enquanto a oposição pensa que ofende Bolsonaro ao chamá-lo de Bozo, o famoso personagem que as crianças admiraram por muitos anos no SBT, pode voltar. Silvio Santos tem outros planos, gente. Aquele grande sucesso é da época, lembra, não é? Nos anos 80, 90 do século passado, no Brasil, o Bozo, o palhaço, pode retornar à tela do SBT. A TV de Silvio Santos tenta viabilizar a volta de Bozo como forma de resgatar o público infanto-juvenil que abandonou a TV. Aliás, a TV é que abandonou o público infanto-juvenil. As crianças, programas memoráveis do passado, não é? Sumiram e não temos o que oferecer aos nossos filhos nos principais canais de televisão no Brasil atualmente. A informação é do site TV Pop, que informou ainda que uma série de testes para definir o novo intérprete do clássico personagem da televisão brasileira está em andamento pelo SBT. A ideia é que a direção do SBT bata o martelo sobre o escolhido ainda neste mês. Se a ideia sair mesmo do papel, Silvio Santos deve colocar Bozo de volta na programação do SBT a partir de 2022. Cerca de 14 milhões e meio de famílias começaram a receber nesta quarta, dia 17, a primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do número de inscrição social. Com valor médio de R$ 217,18 neste mês, a parcela de novembro começou a ser paga nesta quarta para os beneficiários do NIS com final 1, terminará no dia 30 para os beneficiários de NIS com final 0. Assim como no Bolsa Família e no auxílio emergencial, o
pagamento sendo feito pela Caixa Econômica Federal. O governo trabalha para que o programa chegue a 17 milhões de famílias nos próximos meses, com valor mínimo de R$ 400. E o barulho dos defensores de ideologias diversas está agora no Enem, que acontece neste domingo. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Danilo Dupas, negou nesta quarta, dia 17, qualquer risco quanto à realização do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, marcado para os dias 21 e também 28 deste mês. A declaração de Dupas ocorre após 37 servidores ligados a cargos em comissão, voltados para a realização do Enem e de outras avaliações, terem pedido exoneração dessas funções. O Enem 2021 será realizado normalmente. Não há qualquer risco às aplicações, disse Dupas, que participou na manhã desta quarta-feira de uma audiência pública no Senado para tratar do tema. Ao abordar novamente a questão, Dupas repetiu o que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou, que não há interferência política na elaboração do Enem. Segundo Dupas, as exonerações estão relacionadas a questões administrativas e não com as provas do Enem. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também já havia comentado sobre a fala, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, de que o Exame Nacional do Ensino Médio 2021 terá a cara do governo. O Enem tem, sim, a cara do governo. Tem a cara do governo no sentido de competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do nosso governo. Não temos nenhum ministro preso, nenhum caso de corrupção, disse o ministro da Educação, sendo interrompido por deputados que consideraram a fala como uma provocação. Milton Ribeiro negou qualquer interferência política no Enem. Zero de interferência. Essas provas já estão impressas e há meses. Existe um banco de questões elaboradas pela equipe de técnicos. Nem eu, nem o presidente do INEP, muito menos o presidente da República, que a rigor, nós três somos autoridades, poderíamos até ter acesso às provas. Nenhum de nós teve acesso. Nenhum de nós escolheu pergunta alguma ou determinou. Se vocês perguntarem hoje qual é o tema da redação, eu vou ficar devendo para vocês, afirmou Milton Ribeiro. Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro, no Oriente Médio, comentou mais uma vez sobre o exame. Após dizer que o Enem finalmente começou a adquirir o estilo de seu governo conservador, Bolsonaro declarou nesta quarta que a prova nunca serviu para medir o conhecimento dos estudantes. Olha o padrão do Enem no Brasil. Pelo amor de Deus, aquilo mede algum conhecimento ou é ativismo político e na questão comportamental, declarou Bolsonaro durante visita ao Catar, parte de seu giro ali pelo Oriente Médio. Apesar disso, o presidente assegurou que não viu a prova deste ano com antecedência. Não vi, não vejo, não tenho conhecimento, declarou. Olha, é um assunto muito polêmico, sim, porque a interferência, sobretudo de ideologias defendidas pela esquerda, foi automaticamente, durante os últimos governos de esquerda no Brasil, tomando conta, se tornando natural a interferência em muitos setores, sim. E o povo brasileiro é testemunha disso. E este é o grande medo de pais brasileiros, não é? Em todos os setores da educação. Não é só no Enem, mas é na sala de aula, é na universidade pública, em qualquer que seja o setor. É inconcebível que o dinheiro público da maioria dos brasileiros seja utilizado para bancar educação ao estilo ideológico, muito defendido por setores da esquerda, não é? Em nome de pseudos minorias, interferindo em muitos setores e esse setor delicadíssimo, não é? Fazendo ideologia muitas vezes com crianças, com adolescentes, causando traumas, verdadeiros traumas na mente de nossos filhos. Então, é louvável a preocupação, não é, do presidente Jair Bolsonaro com os princípios, não com ideologias. E essa é a preocupação de todo pai, toda mãe decente deste Brasil. Que não tenhamos defesas de ideologias, nem em Enem, nem em nenhuma sala de aula deste país.
mas que princípios éticos, morais, de respeito a qualquer ser humano. Sim, isso sim, compromisso em defesa da família brasileira, valores que estão em sintonia com os valores cristãos. Isso é importante, e não com essas coisas mundanas, globalismo e tantas outras coisas, não é? Que estão tentando enfiar goela abaixo na vida das famílias brasileiras. É um absurdo nós estar arrastando isso. Eu me solidarizo com o senador Espiridião, com o Cajuru, com o senador Cajuru e com o senador Álvaro, em todas as manifestações deles. Está ficando feio, está ficando ruim para casa. Por favor, é um assunto que está se arrastando, desgastando a CCJ, desgastando o Senado, sem necessidade, por favor. Que o presidente Alcolumbre renunciasse ao posto. Em razão das suas omissões, ele não comparece, ele não trabalha, ele não pauta as matérias relevantes. Nós não podemos continuar com esta desordem. Eu entendo, presidente Anastasia, que nós não temos condições de seguir normalmente uma ordem do dia se há uma questão mais relevante, que é a desordem que nós estamos vivendo. Eu não encontro outra palavra mais adequada. A desordem que estamos vivendo na Comissão de Constituição e Justiça, que está extremamente atrasada na relação dos trabalhos das outras comissões, onde há a designação de um nome para ocupar o Supremo Tribunal Federal, onde há um mundo de projetos represados. Está esperando há tanto tempo, está na hora de Vossa Excelência assumir a presidência de fato e de direito, já que o titular escolhido, não com o meu voto, porque eu já previa isto, a CCJ precisa funcionar e não vem funcionando. Alguma coisa tem que ser feita, presidente Anastasia. Alguma coisa tem que ser feita. Nós não podemos continuar da mesma maneira. Alguma coisa precisa ser feita. O Brasil inteiro está percebendo isso, está acompanhando esta situação. Eu pediria só um minuto, senador, porque há um certo tumulto na sala, então nós estamos até em dificuldade. Eu me junto a todos os senadores da Comissão de Constituição e Justiça em defesa de que o Senado cumpra o papel. Não é nem em defesa do candidato André Mendonça, que merece todo o nosso apoio, mas principalmente para que o Senado cumpra constitucionalmente aquilo para o qual nós somos eleitos. É um absurdo que nós estejamos sendo manobra de questões particulares e políticas locais, ou com quem quer que seja. Nós não podemos deixar de registrar aqui o nosso protesto, mais uma vez, em relação a essa estratégia deliberada, uma estratégia deliberada de protelação inusitada. O presidente dessa comissão já pode comemorar que ele ganhou a medalha de ouro na Olimpíada do desrespeito a essa instituição e ao povo brasileiro. Se nós não deliberarmos sobre esta matéria no prazo estabelecido, não há razão para deliberar sobre matéria alguma. Nós teremos que obstruir os trabalhos da Casa. Eu me reservo o direito, já tinha dito isso na minha interlocução com o senador Davi Alcolumbre, que se ele monta a pauta do jeito dele, eu ajo de acordo com o regimento. Esse assunto, para mim, não é mais Davi Alcolumbre. O presidente da Comissão de Justiça é um desertor do regimento. Ele está praticando um desrespeito continuado ao artigo 118, que prescreve 20 dias corridos, úteis, para deliberar sobre matérias tais. Fez lockdown da comissão, tentou ensaiar uma reflexão aqui na semana passada, dizendo que é por falta de espaço. Eu repeli, isso está gravado, documentado, espero que não tenha sido retirado dos anais, e apenas lhe peço para transmitir ao senador Rodrigo Pacheco o que foi dito aqui sobre o compromisso dele. Eu não estou descumprindo o regimento. Quem está descumprindo o regimento
sem qualquer sanção da mesa, contrariando então o artigo 48, inciso 8 do regimento, que diz: ao presidente da casa incumbe cumprir e fazer cumprir. Até o momento, nós não temos uma palavra do presidente da CCJ se neste esforço concentrado nós vamos realizar a sabatina e submeter ao plenário do Senado Federal o nome do indicado do excelentíssimo senhor presidente da República. Portanto, eu sei que Vossa Excelência está respondendo pela presidência da comissão, mas Vossa Excelência, pela sua trajetória, pelo peso político que Vossa Excelência ostenta nesta casa, queria que Vossa Excelência se somasse aos apelos de tantos líderes e de tantos senadores para que o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, e o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, pudesse atender a esses reiterados apelos. Não é favor. Nós entendemos que isso é uma obrigação do ponto de vista regimental, do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional, porque isso é uma desatenção com a indicação do presidente da República, é uma desatenção com o indicado, com o ministro André Mendonça, e que nós possamos vencer essa dificuldade e que se marque a data da sabatina e posterior deliberação. Infelizmente, se o senador Davi não comparecer, a gente pode deliberar mesmo sem a presença dele. Por favor, nós temos que... Chega dia 29, não vai dar tempo, vai ter uma série de autoridades para deliberar e aí nós vamos pedalar isso de novo. E vai ficar muito ruim. Ele declarou, presidente Anastasia, que a Comissão de Justiça não funcionou por falta de espaço. Eu lhe peço, rogo que tenha acesso às minhas palavras. Não funcionou por causa da CPI, que ocupou o espaço. O requerimento não foi apreciado, não por falta de apoios. Ele é unânime. E dessa vez não deu para Siqueira Júnior, gente. Ele foi condenado. Siqueira foi condenado a pagar uma indenização de R$10 mil após ataques ao marido de Xuxa Meneghel. Por críticas ao marido de Xuxa, Siqueira terá que desembolsar o valor em uma indenização por danos morais. O marido de Xuxa é Juno Andrade. Em 2020, o apresentador do Alerta Nacional proferiu críticas contra a Xuxa Meneghel e também seu marido, o definindo como gigolô, conhecido termo pejorativo. Em novembro do mesmo ano, o advogado do ator moveu a ação, que a justiça agora, inclusive, deu ganho de causa ao marido de Xuxa e, portanto, Siqueira condenado. Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.